modelo padrão da física de partículas é indiscutivelmente a teoria mais bem-sucedida na história da física. Sua precisão numérica em prever resultados experimentais é incomparável em relação a qualquer outro campo da ciência e o que a faz quase infalível. Toda a teoria está embalada em uma única equação conhecida como modelo padrão lagrangiano. Essa equação é provavelmente a segunda mais famosa da física, ao lado da clássica E é igual a mc ao quadrado. Ao contrário da simplicidade e elegância da equação de Einstein, o modelo padrão lagrangiano é uma monstruosidade, mas sua importância ultrapassa de longe a de E é igual a mc ao quadrado. Essa equação representa a nossa melhor compreensão de todo o reino subatômico. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje nós vamos destrinchar o significado dessa monstruosidade da física. Vamos começar relembrando como o próprio modelo padrão teve início. Um dos insights mais importantes foi a ideia de que as simetrias presentes na natureza são responsáveis pelas forças fundamentais. Mas antes eu gostaria que vocês me acompanhassem para que nós possamos entender o que significa simetria. Bem, podemos definir simetria como toda transformação que, quando aplicada a um objeto, não possui alterações em seu estado. Os mais simples e atraentes objetos simétricos que usualmente temos em mente quando o assunto é simetria são os cristais. Mas nós podemos citar muitos outros, desde flocos de neve aos tapetes persas. Mas esses são apenas alguns exemplos daquilo que poderíamos chamar de simetrias estáticas, em contraste com as relativamente recentes simetrias dinâmicas, das quais a física moderna é hoje rica em exemplos, especialmente no que tange às interações fundamentais. Simetrias representam um papel muito importante na ciência em geral e particularmente na física. Podemos até mesmo dizer que esse papel é preponderante na física moderna. Talvez por evidenciar a harmonia, a regularidade, a simplicidade e, por que não, a beleza dos objetos em estudo. Bem, é nossa esperança que haja simetrias nas leis físicas e nos sistemas físicos, que são os sistemas mais simples da natureza. A expressão máxima dessa esperança é a confiança de muitos físicos nas teorias chamadas teorias de tudo. Exemplo, supercordas, em suas formas mais moderadas, as teorias da grande unificação, supersimetria, supergravidade. Essas são teorias que procuram apresentar as chamadas 4 interações ou forças básicas da natureza, que são eletromagnética, gravitacional, bem, essas duas são muito conhecidas por nós, nuclear forte, que é responsável pelos fenômenos de fusão e fissão nuclear, de consequências atualmente também muito bem conhecidas, e nuclear fraca, que é responsável por fenômenos como decaimento radioativo de alguns elementos químicos, também conhecido como desintegração beta. Como aspectos diferentes de uma única e fundamental interação, o tal modelo englobaria simultaneamente todos os fenômenos conhecidos pelo homem no universo, desde os que têm parte em escala subatômica até aqueles que ocorrem em escala cósmica. Bem, esses extraordinários modelos teóricos descendem diretamente de brilhantes obras de grandes físicos e matemáticos do passado, como Newton, Maxwell, Einstein, Weyl, Kaluza, Klein e por aí vai. Bom, a invariância do medidor que postula as leis da física não deveriam se alterar independentemente de como certas propriedades do mundo são definidas ou medidas. Por exemplo, se insistirmos que a fase da função de onda quântica é intrinsecamente inobservável, então precisamos introduzir um termo na equação de Schrödinger para tornar isso verdadeiro. Esse termo acaba se manifestando como campo eletromagnético. Dessa forma, o eletromagnetismo encontra sua explicação na existência de uma simetria específica, bastante simples, que chamamos de simetria U1. Esse notável sucesso inspirou muitos físicos nas décadas seguintes a buscar explicações para outras forças da natureza em termos de simetria de calibre. E eles obtiveram sucesso nesse empreendimento. A interação fraca emerge de uma simetria SU2, que é mais intrincada,
enquanto a interação forte é uma decorrência da SU3, consideravelmente mais complexa. Essas simetrias também derivam do fato de que a função de onda pode ser deformada de maneiras diversas, que não afetam as leis fundamentais da natureza. Entretanto, não é tão simples assim identificar precisamente o que está sendo deformado, como acontece com a invariância de fase U1. Por enquanto, deixamos de lado a gravidade, pois os físicos ainda estão trabalhando nisso, embora possam não ter uma relação direta com simetrias. A ideia intrigante é que todas as forças da natureza possam surgir do mesmo mecanismo subjacente. Como transformamos isso em equações reais que explicam o comportamento das forças? Como condensamos tudo em uma única equação, que é o modelo padrão lagrangiano? Bem, a peça-chave aqui é a lagrangiana, então vamos explorar esse conceito. Tudo isso se torna possível graças a um princípio incrivelmente poderoso na física chamado de princípio da ação mínima. Esse princípio postula que a natureza sempre optará pelo caminho que minimiza a taxa de variação de uma quantidade específica de ação. Essa ideia pode ser aplicada para entender o comportamento de diversos processos, seja calculando a trajetória de uma bola no ar ou determinando a probabilidade de interação entre duas partículas quânticas. Então, o lagrangiano é a parte dessa quantidade de ação com a qual realmente lidamos. Podemos concebê-lo como a medida da distância que um objeto ou sistema percorre no espaço de todos os estados quânticos possíveis. Na física clássica, isso se simplifica para a diferença entre energia cinética e energia potencial. Quando incorporamos o lagrangiano de um sistema na equação de Euler-Lagrange, obtemos equações que delineiam como esse sistema se movimentará e se transformará ao longo do tempo. Embora existam outras abordagens para derivar essas equações de movimento, o lagrangiano se destaca pela sua capacidade de preservar simetrias. Se o sistema que estamos analisando exibe uma determinada simetria, o lagrangiano também refletirá essa simetria. Aplicar o princípio da menor ação a um lagrangiano com simetria contínua revela a existência de quantidades conservadas, como energia ou momento, conforme estabelecido pelo teorema de Noether. Assim, parece ser uma estratégia eficaz descobrir o lagrangiano para uma função de onda que compartilha as simetrias de nosso interesse. E é precisamente isso que constitui o modelo padrão lagrangiano. Vale ressaltar que estamos lidando não com um lagrangiano, mas sim com uma densidade lagrangiana, que é o bloco de construção de um lagrangiano. Para se obter o verdadeiro lagrangiano que descreve o comportamento das partículas em um determinado volume, precisamos somar infinitamente muitas densidades lagrangianas sobre esse volume. Apesar disso, na prática, todos se referem às densidades como lagrangianas. Bem, o modelo padrão lagrangiano é intrincado. Ele possui vários termos distintos, cada um explicando de maneiras diferentes como as partículas de matéria e de força interagem. Cada um desses termos, na verdade, é uma representação simplificada de muitos outros elementos. Então, antes de entrarmos no significado de tudo isso, vamos revisar o que ele tenta descrever, ou seja, as partículas do modelo padrão e suas interações. As simetrias mencionadas possibilitam que as partículas tenham dois tipos diferentes de rotação, conhecidos como spin. Elas podem ter uma quantidade inteira de spin, como 1, 2 ou 3, ou mesmo 0, ou podem ter uma quantidade de spin semi-inteira, como meio, 3 meios ou 5 meios. Surpreendentemente, o spin determina a natureza fundamental de uma partícula, se ela representa matéria ou força. Partículas com spin semi-inteiro ganham o nome de férmions, e essencialmente são as partículas fundamentais. Elétrons, quarks, neutrinos, todos esses pertencem à categoria dos férmions. Enquanto isso, aquelas partículas com spin inteiro são chamadas de bósons. Elas são as mensageiras de energia e momento, seguindo as simetrias específicas de cada força. No modelo padrão lagrangiano, algumas partes são dedicadas aos bósons, outras aos férmions e ainda outras, talvez as mais cruciais, tratam das interações entre ambos. Então, vamos fazer agora uma viagem pelo modelo padrão lagrangiano e entender
O que ele engloba? Bem, a princípio nos deparamos com um termo notável com 2 Fs, conhecido como termo cinético, que nos revela como os bósons se comportam e interagem entre si. Isoladamente, ele descreve um universo desprovido de qualquer matéria. Os Fs são, na verdade, uma simplificação para a interação distinta de cada uma das 3 forças quânticas. Dentro desse termo, temos o campo de fótons, geralmente representado por A maiúsculo, e esse é o campo que preserva a simetria 1,1 do eletromagnetismo. O termo cinético para os fótons é derivado das mudanças de campo A. Em termos mais simples, isso se relaciona à energia dos fótons conforme eles se movem no espaço e no tempo. As derivadas que aparecem aqui são análogas à energia cinética, indicando a energia de movimento em cada direção do espaço e do tempo. Vamos desmistificar esses símbolos aqui. A energia cinética do campo em uma direção pode ser influenciada pelo que está acontecendo em outras direções. Isso significa que precisamos calcular múltiplas derivadas do campo em todas as direções. Em vez de escrever cada uma delas, utilizamos esses símbolos que essencialmente significam primeiro x, depois y, depois z e por fim T para o tempo. Os índices serão um conceito constante por aqui. Sempre que você os encontrar, isso indica que o que foi escrito precisa ser repetido várias vezes, dependendo das dimensões do espaço-tempo, do número de cargas, do número de partículas diferentes, ou coisas desse tipo. Agora aplicamos algo semelhante para os campos das outras 2 forças. Também precisamos de energia cinética deles em todas as direções possíveis. Contudo, há uma diferença crucial. Se 2 fótons se aproximam, eles simplesmente passam um pelo outro. Mas se 2 gluons se aproximam, eles interagem. Então, vamos adicionar um toque extra para descrever a energia potencial dessa interação que somamos ao termo cinético. Aqui então vemos uma conexão com o lagrangiano clássico, com sua energia cinética e potencial. Os muitos índices presentes surgem das simetrias intrincadas de SU3 e são responsáveis por todos os diferentes tipos de gluons. Os bósons da força fraca também recebem um termo semelhante, embora sua simetria SU2 resulte em um comportamento distinto. A força fraca também carrega um segundo termo cinético que se assemelha bastante ao eletromagnetismo. E isso decorre do fato de que a força fraca e o eletromagnetismo costumavam ser componentes de uma única força. Esses termos cinéticos complexos são multiplicados entre si em uma multiplicação de matrizes, pois isso os transforma nas unidades adequadas de energia ou algo próximo à energia, porque é isso que o lagrangiano requer. Então, simplificando todos esses termos cinéticos usando os Fs que representam o movimento dos bósons e suas interações entre si. Agora, para tornar o universo mais interessante, vamos introduzir alguma matéria. Isso é o que o segundo termo no lagrangiano representa. O psi é a função de onda dos campos de férmions. Estritamente falando, existem 12 campos para 12 tipos de férmions que descobrimos até o momento. Mas, mais uma vez, eles estão compactados em um único símbolo. Então vamos dar uma olhada nessa coisa estranha aqui chamada D. A barra é uma abreviação criada por Richard Feynman, que estava cansado de sempre ter que escrever gama D, onde gama é uma série de matrizes para garantir que tudo permaneça em conformidade com a relatividade geral. O D em si tem 2 partes. Tem uma derivada que, como mencionamos, nos diz sobre a energia do campo à medida que muda, mas também temos essa parte com o campo dos bósons. Isso nos diz como os férmions irão interagir com campos que preservam as simetrias na natureza. Essa é a peça que nos diz como a matéria e as forças interagem. Então, simplificando, a parte com o campo EM é como aquela adição na equação de Schrödinger para garantir que as coisas permaneçam consistentes. Agora precisamos adicionar as peças para os outros campos também. Cada campo tem um novo símbolo na frente representando a carga com a qual ele interage. Carga elétrica, isospin, hipercarga e carga colorida. Quanto mais complexa a simetria, mais índices precisamos. Ao lado das cargas, temos as constantes de acoplamento que indicam a força de cada interação. Agora sobre esse HC. Não queria te assustar, mas ele é meio assombrado. Tem
fantasmas, partículas fantasmas que não podemos medir, infinitos que não fazem sentido. Mas se adicionarmos uma cópia do termo da matéria e mudarmos o sinal na frente de cada número imaginário, todos esses fantasmas problemáticos são cancelados. HC significa conjugado hermitiano e é o processo de inverter os sinais dos componentes imaginários. As partículas que o lagrangiano descreve inicialmente não têm massa, e se quisermos adicionar massa à equação, precisamos do campo de Higgs. E é isso que o restante do lagrangiano aborda. Pessoal, se vocês estiverem interessados em conhecer melhor, tem um vídeo que fiz sobre o bóson de Higgs. Ele é bem completo. Voltando, esse termo é parecido com o anterior, férmions interagindo com o campo bosônico. No entanto, agora estamos falando sobre o campo de Higgs, representado por este símbolo Φ, e Y é uma matriz que contém os quadrados das massas de diferentes férmions. É importante notar que essa equação não prevê as massas das partículas. Isso ainda é um mistério não resolvido. Na verdade, medimos essas massas em experimentos e as anotamos manualmente na matriz. E temos mais um HC, mas dessa vez o conjugado hermitiano nos diz como a antimatéria obtém massa do campo de Higgs. E é praticamente igual à matéria normal, pelo menos até onde sabemos. Agora, sobre o restante do lagrangiano, há mais uma dessas derivadas. A D agora aplicada ao campo de Higgs. Essa parte nos diz como esse campo muda no espaço e no tempo e como ele interage com os bósons massivos da força fraca. E por fim, chegamos ao último pedaço que diz respeito ao potencial do campo de Higgs. Esse é parecido com os termos cinéticos para os outros bósons, mas aqui é só para o Higgs. O Higgs ele é meio que especial e peculiar. Por isso tem seus próprios termos separados de todos os outros. Esse termo descreve, na verdade, o próprio bóson de Higgs. A descoberta dessa partícula foi a última peça que faltava no modelo padrão. E isso aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, no colisor de hadrons. Essa descoberta completou o modelo padrão, assim como finalizamos o modelo padrão lagrangiano. Bem, agora eu gostaria de apresentar o lagrangiano completo, sem estar compactado. Sim, ele é bastante extenso, mas funciona. Se você colocar as funções de onda das partículas, definir corretamente os índices e incluir as massas adequadas, pode calcular o comportamento de qualquer partícula conhecida no universo. É importante notar que eu disse partícula conhecida, porque podem existir partículas desconhecidas que não são abordadas pelo modelo padrão ou pelo seu lagrangiano. Na verdade, é bem provável que existam, seja lá o que compõe a matéria escura, por exemplo. E há outros mistérios que ele não explica. Por exemplo, ele não nos diz como a natureza escolhe diferentes massas de partículas ou decide as forças de acoplamento com uma constante de estrutura. Também não explica a energia escura ou desequilíbrio matéria-antimatéria, entre outras coisas. Além disso, ele é um pouco confuso. Muitos físicos pensam que a equação verdadeiramente fundamental, se existir, deveria ser pelo menos tão elegante quanto E é igual a mc ao quadrado. Mas apesar de tudo isso, o modelo padrão lagrangiano é uma conquista incrível para a física. Ele prevê o comportamento do mundo subatômico com uma precisão verdadeiramente surpreendente. E os físicos estão tendo dificuldade em encontrar situações em que ele falhe. Por quê? Será uma falha nas previsões do modelo padrão lagrangiano que poderá levar a uma equação mais fácil de estampar em uma caneca de café e a uma descrição mais profunda dos mecanismos que governam o espaço-tempo. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e respondam aí, deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essa monstruosidade, né? Se já tiveram contato em algum momento, para quem estuda física, enfim, deixa aí nos comentários, me digam o que vocês acharam desse vídeo. Gente, se vocês chegaram até aqui, se inscreve no canal, deixa o like que é super importante, compartilhem nas redes sociais de vocês. É isso, um beijo e até uma próxima.